Hoje é 18 de junho de 2020. Esse escriba ontem fez crônica sobre os idos de 1964. Terminou a crônica com uma música que é o segundo hino nacional brasileiro, de Geraldo Vandré. Chegou à noite o contador de avaliações e atenções de usuários recebia multiplicação de acessos, o que significa que o povo estava muito atento àquela alusão remota, embora advinda de um general, uma expectativa de golpe, com uma expressão idiomática, não estiquem a corda, mas parece que isso já passou. Porque a reação popular foi tão séria, tão grande e tão atenta nessa verificação, que se deve ter sentido que a população brasileira não está brincando, não. Não só a população, mas as entidades de classe, a imprensa na totalidade está assim, preocupadíssimo. E hoje de manhã o escriba acordou e, como não há planificação alguma sobre o que se faria no dia seguinte, e também não há tempo para a preparação do motivo central da crônica, este escriba foi ver o que havia deixado ao lado da cama à noite, porque lê bastante antes de dormir. Este velho escrevinhador havia deixado exatamente o primeiro volume das Memórias de José Dirceu. José Dirceu está quieto, sossegado, atento, sim, mas sem grandes manifestações, vendo o barco passar, em princípio, mas não é do tipo que pare de ver como as coisas estão, não. Este escriba não é amigo de Zé Dirceu, nunca se viram pessoalmente, não é simpatizante ou membro atuante dos PTs da vida, não faz política. Este velho escrevinhador de direito penal, de processo penal brasileiro, é um burguesão. Classifica-se como um burguesão. E a intermediação e intromissão deste escriba nas coisas políticas que esta nação teve se devem ou se deverem ao fato de lá atrás, em 1964, quando explodiu o golpe chamado de Revolução, ter sido convocado repetidas vezes a intervir como representante oficial da Ordem dos Advogados nas prisões de muitos dos advogados que, àquela época, amadureciam para a vida política ou que estavam a intervir nos conflitos políticos de outros. Então, lá atrás, sim, em 64, esse escriba soube de muitos dos chamados segredos de alcova da Revolução. E por que essa mistura da memória deste velho flibusteiro da advocacia criminal no livro de Zé Dirceu?
é porque o Paulo Sérgio, naquele tempo, precisou sim interferir na defesa de advogados inscritos na ordem, ou não, até de bacharéis fazendo política. E lá teve uma certa participação em problemas que envolveram Geraldo Vandré, sem que fosse também conhecido ou íntimo daquele cancioneiro do Brasil. E nessa interveniência ou intervenção, o Paulo Sérgio se misturou de certa maneira também nas coisas que envolviam o José Dirceu. E, lendo este primeiro volume da obra de Zé Dirceu, bem escrita por sinal, parece que com interferência ou intervenção de Fernando de Moraes, que é um bom escritor, o Paulo Sérgio leu esse primeiro volume da obra de Zé Dirceu. Marcou muitas coisas, inclusive a prisão de Zé Dirceu em Ibiúna. E qual a interferência ou a ligação do Paulo Sérgio com a prisão de Zé Dirceu em Ibiúna? É porque, embora conste do livro de José Dirceu alguma coisa correspondente ao ancinho com que ele foi preso lá em Ibiúna, o depositário daquele ancinho durante muitos anos foi este advogado criminalista. Depois, talvez, tenha passado para as mãos de um amigo de Zé Dirceu ou de Fernando de Moraes, se for este o nome, que o corrijam mais tarde. Mas a prerrogativa de guardar aquele ancinho com que José Dirceu foi recolhido e levado ao DOPS, naquela célebre reunião de Ibiúna, aquela prerrogativa é deste antigo escrevinhador, Paulo Sérgio Leite Fernandes. Quem prendeu o Zé Dirceu e se tornou depois, de certa maneira, ligado a Zé Dirceu nos tempos que vieram depois, porque continuaram conhecidos. Quem prendeu José Dirceu naquele tempo foi Ervin de Barros. Ervin de Barros é este de bigode que aparece num canto com um fuzil posto na frente do corpo. Zé Dirceu está aqui, preso nesse outro extremo daquele veículo que deve ser uma Kombi da polícia. Aquele ancinho ficou com Paulo Sérgio Leite Fernandes durante anos. Até que um dia Ervin de Barros foi ao escritório. Não perguntem como Ervin de Barros e Paulo Sérgio Leite Fernandes se conheciam. A advocacia criminal tem coisas que só se explicam anos e anos e anos depois, ou que, quiçá, não se explicam nunca. Mas Ervin foi ao escritório de Paulo Sérgio Leite Fernandes e pediu um ancinho em devolução, que estava ciosamente guardado, talvez até com resquício da fértil terra de Ibiúna, aqui perto de São Paulo. Então, quando Zé Dirceu tiver tempo,
o puder, quiçá numa reedição desse primeiro volume das memórias, posso explicar melhor um parágrafo posto aqui no número 7, cabras marcados para morrer. E aqui há, sim, alguma coisa correspondente àquele ancinho. Em outros termos, aqui vem o fim da história. O começo da história daquele ancinho está aqui, na cabeça de Paulo Sérgio Leite Fernandes. Poderia ter jogado aquele instrumental fora. Poderia tê-lo perdido, mas achava que aquela ferramenta era sagrada. Erwin de Barros poderia ter usado para prender os meninos um fuzil metralhadora no peito de cada qual, não. Apenas segurou aquele instrumento agrário e com ele pastoreou os meninos até a delegacia de polícia. O que aconteceu depois, Zé Dirceu conhece um pedaço da história. Aqueles que estiveram presos com o Dirceu conhecem o outro pedaço. O pedaço relativo a Erwin de Barros, quem conhece, é Paulo Sérgio Leite Fernandes. Erwin era conhecido nosso, sim. Dava-se bem com Márcio Tomás Bastos. Márcio Tomás Bastos também. Inclusive, dava-se muito bem com o depois ministro Márcio Tomás Bastos. São histórias que nascem, crescem, mantêm-se vivas e morrem no cérebro de alguns intervenientes e que só evoluem no sentido de corporificação total quando alguém as conta ou quando, não as contando alguém, pelos que se foram, se disponha a pô-las publicamente num pedaço de história. Fica aqui uma consideração ao Zé Dirceu. Isso está na página 82 do livro, primeiro volume das Memórias do Moço. Um livro bem escrito, bem posto, bem pensado, bem revisto. E com uma história que explica muito bem os movimentos políticos da época, com uma dose de precisão sobre a interveniência de muitos personagens daquele tempo. Um ou outro ainda vivo. A maioria já se foi, prestando contas das boas e das más ações às nuvens. Ou a própria história. Esse livro é muito bem posto. Zé Dirceu teve tempo para o escrever e meditar sobre ele enquanto preso. E hoje está quieto. Há inclusive aqui fotos de Chico Buarque, que fazia parte daquele movimento universitário, mas sem muita vinculação política à espécie. E Chico Buarque sempre foi, de uma certa forma, um cavaleiro solitário. Ficava em cima das árvores, dava seus tiros de espingarda, de rolha, comparecia quando era preciso, era simpático
aos companheiros, sim, da universidade. E sobreviveu a tudo. Tem o seu pedaço também, que pode contar se e quando quiser. Então, já se sabe por que o Paulo Sérgio trouxe esse livro aqui hoje para comentário pequeno, discreto, mas gostoso de ver, gostoso de ler. E para quem não conhece esse pedaço de história do Brasil, é uma obra muito boa para entrecruzar as costuras dessa vertente política que, num certo sentido, até se prolonga com esses tormentos pelos quais a nação está passando hoje. Dito isto, em sequência, o escriba abre o seu celular. O celular é um instrumento muito curioso porque ele às vezes aparece com minudências que não foram afeiçoadas à vontade do possuidor. E o celular do Paulo Sérgio apareceu hoje com uma entrevista envolvendo em 2002, veja-se bem, 2002, se a data estiver errada, que a corrijam depois. Uma entrevista de 2002, feita por Jô Soares, nas figuras de Ney Matogrosso, José Wilker, Miguel Falabella, todos eles mais jovens, evidentemente, todos eles guapos na postura, mas geniais nas conversas havidas em conjunto com o entrevistador. Jô Soares era e é ainda uma personagem que acompanha a evolução da rede de televisão nacional. Jô Soares é a televisão brasileira ainda. Por que esse escriba quer fazer um comentário qualquer sobre essa entrevista de Ney Matogrosso, José Wilker, Miguel Falabella, patrocinado tão encontro pelo Jô Soares, porque o Paulo Sérgio também, lá atrás, muitos e muitos anos atrás, foi entrevistado por Jô Soares. Este Paulo Sérgio Leite Fernandes havia lançado um livro, um romance qualquer, e entendia o Paulo Sérgio que havia sido convocado por Jô Soares para falar sobre o livro que escrevera. Talvez fosse Caranguejo Rei, ou fosse um outro, Dolores, dois bons romances, por sinal. Não. Ele foi convocado porque Jô Soares soube que Paulo Sérgio tocava gaita harmônica, harmônica de boca, melhormente dizendo. E no entremeio da entrevista, demonstrou então qual era o seu interesse primordial. Ele não queria saber se Paulo Sérgio era um bom romancista, não. Queria saber se o Paulo Sérgio tocava bem gaita de boca. E o escriba tocou sim, acompanhado pelo conjunto que presidia a parte musical do programa do Jô Soares, o Gordo. Uma lembrança muito boa, muito gostosa. E como a abertura do celular trazia lá uma nota qualquer, como aquelas notas misteriosas que aparecem nos celulares, compartilhar. Quem coloca compartilhar permite a retransmissão. O escriba Paulo Sérgio põe essa entrevista aqui de Ney
Mato Grosso, José Wilker Miguel Falabella, para o Jô Soares, que tem na memória deste escriba uma ligação com fatos próprios, como tem ligação com fatos próprios a história pregressa de Zé Dirceu. Quanto ao mais, essa obra do Zé é um belo livro, um bom livro, que merece ser lido e meditado, porque na história desse rapaz, vamos chamá-lo de rapaz, está um pedaço da história do Brasil. Dito isto, vamos voltar ao trabalho e la nave va!